Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês, fazendo de cada um de vocês a própria bênção. Essa é a promessa de Deus, é a vontade dele para nós. Agora, para que essa promessa, essa vontade se realize em cada um de nós, é necessário que nós concordemos com ele, que nós combinemos com ele, que nós venhamos nos casar com ele, fazer parceria com ele. E isso só é possível quando a gente abre mão da nossa vida, da nossa vontade, do nosso eu, da nossa carne e colocamos lá no altar. Mas eu queria focar para vocês as tribulações. Nós falamos ontem sobre a fé no impossível. A fé faz possível o impossível. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Só que tem um detalhe que muitas pessoas se esquecem. Muitas pessoas usam a fé, têm fé, mas só tem fé para conquistar. Só tem fé para ganhar. Quando elas têm que perder, aí a coisa muda de figura. A fé vai no fundo do poço. E no lugar da fé ocupa a dúvida. Eu digo assim, porque muitas pessoas, elas conquistam mundos e fundos, chegam no pináculo do templo. Só que, quando elas são tentadas com as tribulações, quando elas passam pelas provações, aí é que vai ver se a fé que elas professam no Senhor Jesus é realmente sincera. Porque Deus não nos dá a fé só para tomar posse das bênçãos, das promessas que Ele tem feito. Ele nos dá a fé para enfrentarmos as situações difíceis, como foi o caso de Jesus. Ele foi levado pelo Espírito Santo, o Espírito da fé, para o deserto. E lá no deserto, ele teve que se defender com a própria fé que ele havia recebido. Por isso ele jejuou, ele deixou de comer 40 dias e 40 noites, ficou com fome. Porque a fé que ele tinha, o espírito que ele tinha, o espírito da fé, lhe deu a direção de como enfrentar aquela situação do deserto. Então, minha amiga e meu amigo, avalie a sua fé. Porque se você tem fé só para ganhar, você pode ter certeza que um dia você vai perder. Porque problemas todos nós enfrentamos. Nós enfrentamos dias bons, quando a fé está em alta, mas também enfrentamos dias maus, quando a fé parece estar embaixo, mas não. Ela está da mesma forma como a gente teve fé para conquistar, a gente tem fé para enfrentar as dificuldades. O apóstolo Paulo disse: olha, eu vivenciei um espinho na carne. E eu já pedi a Deus para me livrar desse espinho, porque esse espinho era mensageiro, mensageiro de Satanás. Eu orei a Deus 3 vezes, mas ele me respondeu: a minha graça te basta. Ele não me livrou, mas a graça dele, quer dizer, a fé que ele teve para curar as pessoas, para ressuscitar os mortos, a fé que ele teve para deixar o judaísmo e abraçar o cristianismo, essa fé agora estava sendo colocada à prova, para que ele pudesse ser uma pessoa experiente, ter a experiência da fé que aparentemente nos
leva a perder. Então, minha amiga, meu amigo, se você tem uma fé só para ganhar, você está perdido. Porque vai chegar um momento que você vai perder. vai perder, supostamente vai perder a paz, supostamente vai perder o bom humor, supostamente vai perder a alegria, mas tudo é suposto, porque ainda que nós sejamos fracos, como ele próprio disse, Paulo falou, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quer dizer, quando vem as tribulações, a fé continua dentro de mim. E eu vou passar por essas tribulações e vou vencê-las. Porque a fé não é uma emoção, a fé é o Espírito. A fé é o Espírito de Deus, a fé inteligente, a fé sobrenatural. Aprenda isso, minha amiga e meu amigo, para não ficar você a imaginar, a sonhar apenas com o sucesso. Porque Deus quer fazer muitas coisas grandes na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Você entrou aqui agora, eu tive que parar. Porque certamente